Fala pessoal, Edital Encantado na área. Eu sou a Aline Satas e nós estamos aqui toda semana dando dicas para vocês de homônimos e parônimos e hoje nós vamos falar de duas expressões, à medida que e na medida em que. Nós utilizamos um método diferenciado porque é um método através da música. E sabe o poder que a música tem no seu cérebro, no meu e no de todo mundo? Você nem imagina. Quer ver? Quantas músicas você sabe cantar ao todo na sua vida? E aí, achou alguma resposta? Eu aposto que você não conseguiu achar um número exato. Isso porque não tem como a gente responder, a gente só sabe que a gente sabe cantar muitas músicas, não é mesmo? E sabe por quê? O nosso cérebro tem uma região especial que armazena as músicas, olha que incrível. Então, por que não unir os estudos à música? O que acontece? Muitas vezes, quando a gente está ali lendo aquele tanto de apostila, aquele tanto de material que tem para a gente estudar, assistindo videoaulas, às vezes chega no dia seguinte e a gente já não consegue mais se lembrar nem da metade do que a gente estudou. Por isso que é tão importante fazer revisão, mas é muito interessante também se a gente tiver algum jeito, algum método de inserir nos nossos estudos para conseguir turbinar a nossa memória, não é mesmo? Então a gente quer comprovar aqui para vocês, através desse vídeo, o quanto a música pode ser eficiente no momento dos estudos também. E vale lembrar que nós estamos em todas as redes sociais, inclusive no Telegram, em que a gente tem um grupo exclusivo e a gente explica no final desse vídeo como que você faz para entrar nesse grupo. Essas duas expressões são locuções conjuntivas, ou seja, têm valor de conjunção e elas têm como objetivo unir duas orações. Então vamos ver primeiro sobre à medida que. À medida que é uma conjunção que indica valor de proporção, ou seja, você pode substituir por à proporção que, ao passo que. Então lembre-se sempre das conjunções proporcionais. E vamos ver um exemplo. À medida que o tempo passa, me envolvo mais com ele. Poderíamos substituir por à proporção que o tempo passa, me envolvo mais com ele. Outro exemplo. A ansiedade aumentava à medida que chamavam o próximo da fila. Poderíamos substituir por a ansiedade aumentava ao passo que chamavam o próximo da fila. Mas atenção, à medida que sempre essa expressão, essa locução conjuntiva, sempre terá crase. Então é a com crase. Se o a não tiver crase, tá errado? Nem sempre. A gente pode utilizar o à medida que, porém ela não será mais uma locução conjuntiva. Ela muda o sentido. Por exemplo, a medida que o presidente tomou não foi adequada. Então veja que aqui não existe a crase, mas não é uma locução conjuntiva. Agora vamos ver sobre na medida em que. É uma locução conjuntiva que indica causa. Então, ela pode ser substituída por porque, visto que, já que, uma vez que, tendo em vista que. Lembre-se sempre das conjunções causais. Vamos ver um exemplo. Na medida em que não estudou de forma correta, não foi aprovado. Poderíamos substituir por visto que não estudou de forma correta, não foi aprovado. Outro exemplo. A aula foi adiada na medida em que não havia professores. Poderíamos substituir por a aula foi adiada uma vez que não havia professores. E agora eu vou deixar um desafio para você. Se liga nesse exemplo. À medida que estamos estudando, chegamos mais perto da aprovação. Ou, na medida em que estamos estudando, chegamos mais perto da aprovação. E aí eu quero saber o seguinte, qual dessas duas que está correta? E aí, desafio lançado, hein? Quero saber quem que vai conseguir achar a resposta certa. Atenção! À medida em que
não existe, tá bom? Então, se você tem aquele crush e quer falar assim, à medida em que eu te conheço, me apaixono mais. Cuidado, porque se essa pessoa assistiu o vídeo aqui do Edital Encantado, tudo pode acabar, tudo pode estar perdido. Mas agora que você também já sabe, você não vai usar a medida em que, porque não existe, assim como não existe na medida que. As duas expressões, locuções conjuntivas que existem são à medida que, com a craseado, e na medida em que. Então não erra mais isso, hein? Nada de à medida em que. E agora voltando para o desafio. E aí, qual é a resposta certa? Então, analisando a primeira frase, à medida que estamos estudando, chegamos mais perto da aprovação. Poderíamos substituir por a proporção que. Sim, cabe certinho. A proporção que estamos estudando, chegamos mais perto da aprovação. E analisando a segunda frase, na medida em que estamos estudando, chegamos mais perto da aprovação. Poderíamos substituir por visto que. Visto que estamos estudando, chegamos mais perto da aprovação. Já que estamos estudando, chegamos mais perto da aprovação. Então, veja, as duas estão corretas, porém com sentidos diferentes. Quem acertou? Então, finalizamos as explicações e vamos agora para a nossa música. À medida que a proporção que, lembre-se de condução proporcional. Na medida em que, visto que, porque, lembre-se de condução causal. À medida que estudo, chego mais perto de passar na prova. E escolhi, sei que vou conseguir. Vou estudar mais em dezembro, na medida em que estarei de férias, quero persistir. À medida que a proporção que, lembre-se de condução proporcional. Na medida em que, visto que, porque, lembre-se de condução causal. Bom, pessoal, essa foi a nossa música. A gente espera que vocês tenham gostado. E vamos agora para as resoluções de questões em que a gente mostra e comprova para vocês como aplicar a música às questões para a gente conseguir matar essas questões. Vamos lá! Então, vamos começar aqui com a resolução de questões formuladas pelo Edital Encantado, tá bom? Assinale a alternativa correta para a formação das seguintes frases. 1. À medida que o filho chorava, ou na medida em que o filho chorava, a mãe ficava mais preocupada. Aqui ele nos passa a ideia de proporção. Quanto mais o filho chorava, mais a mãe se preocupava. À proporção que o filho chorava, a mãe ficava mais preocupada. Então, colocamos à medida que, nosso A com crase. 2. A cidade cresceu à medida que ou na medida em que o tempo passou? Aqui nos transmite uma ideia de causa. Então, a cidade cresceu porque o tempo passou. Tendo em vista que o tempo passou, a cidade cresceu. Então, usamos na medida em que. 3. Marcelo não concordou com a medida que o pai tomou. Aqui usaremos a medida que sem crase, porque foi a atitude que o pai tomou. Não é a locução conjuntiva, mas podemos usar desta forma, sem crase. Então, ficamos com a nossa letra D. Vamos ver na música. À medida que a proporção que, lembre-se de condução proporcional. Na medida em que, visto que, porque, lembre-se de condução causal. Próxima questão. Considerando o contexto da frase, marque a alternativa em que a palavra destacada está escrita corretamente. Letra A. À medida em que
Ai, ai, ai. Lembra daquela explicação que a gente deu do crush? À medida em que te conheço, me apaixono mais. E aí você acaba perdendo a namorada. À medida em que, com crase ali, não existe. A nossa expressão é à medida que. Então, letra A, errada. Letra B. Os impostos subiram na medida que. Opa, também já podemos parar por aí. Esse na medida que é a mesma coisa do à medida em que. Essas duas não existem. As expressões corretas, as nossas locuções conjuntivas, são apenas duas. À medida que, com crase, e na medida em que. Letra C. À medida que estudo com disciplina, minha confiança aumenta. Certinho. Aqui é o mesmo que dizer: à proporção que estudo com disciplina, minha confiança aumenta. Item correto, já temos nosso gabarito, mas vamos ver a letra D. Os alunos iam saindo à medida que o professor fazia a chamada. Aqui estaria correto se houvesse crase. Não é, então, uma locução conjuntiva, item errado. Ficamos mesmo com o nosso gabarito letra C. Vamos ver na música. À medida que estudo, chego mais perto de passar na prova que escolhi, sei que vou conseguir. Próxima questão, ele quer que a gente encontre a alternativa correta. E quando tiver uma questão de concurso, pessoal, fiquem atentos, porque muitas vezes ele pede a incorreta, e aí a primeira alternativa está correta, e por falta de atenção, por não ter lido bem o enunciado, às vezes a pessoa acaba marcando ali aquela primeira, já vai para a próxima, está ansioso e erra por bobeira. Então, vamos sempre ficar ligado ao enunciado, tá bom? Então, vamos lá, ele quer a correta. Letra A. Ele se sentiu melhor na medida que seguiu as recomendações médicas. Aqui não existe essa expressão, nós já sabemos. A expressão seria na medida em que. Então, alternativa errada. Letra B. Eu e Vitor estamos felizes na medida em que fomos aprovados no concurso. Certinho! Aqui poderíamos substituir por quê, por exemplo. Eu e Vitor estamos felizes porque fomos aprovados no concurso. Tá certo, então já temos nossa alternativa, letra B, mas vamos ver a letra C. A sorte no jogo aumenta na medida em que no amor diminui. Aqui a expressão está correta porque é na medida em que, escrita de forma certinha, mas teríamos que usar à medida que, porque se refere à proporção. A proporção que a sorte aumenta no jogo diminui no amor. Letra D. À medida em que nos aproximamos da praia, ficamos mais felizes. De novo, à medida em que é uma expressão que não existe. Se não tivesse a preposição em, estaria correto. À proporção que nos aproximamos da praia, ficamos mais felizes. Mas nesse caso, a alternativa está errada. Ficamos então com a letra B. Vamos ver na música. Vou estudar mais em dezembro, na medida em que estarei de férias, quero persistir. Próxima questão. Assinale a alternativa correta para a formação das frases seguintes. Então, vamos lá. Chegaremos na final, na medida em que ou à medida em que somos dedicados e esforçados. Aqui nós temos uma ideia de causa. Então, poderíamos trocar por. Porque, visto que, tendo em vista que. Chegaremos na final, visto que somos dedicados e esforçados. Então, aqui ficamos com na medida em que. Item 2. Júlia se acalmava à medida que ou na medida em que o pai explicava o que aconteceu. Aqui nos dá a ideia de proporção. Então, enquanto o pai explicava o que aconteceu, Júlia se acalmava. Ficamos com à medida que. Item 3. Vamos nos conhecer melhor
À medida que ou na medida em que o tempo for passando. Aqui também temos a ideia de proporção. Quanto mais o tempo for passando, a proporção que o tempo for passando, vamos nos conhecer melhor. Então, à medida que, ficamos assim com a letra A e vamos ver na música. À medida que a proporção que, lembre-se de condução proporcional. Na medida em que, visto que, porque, lembre-se de condução causal. Então é isso, pessoal. Mostramos aqui para vocês como aplicar a música às questões e resolver matando através da música, que é esse método tão eficaz ao nosso cérebro, e nós já sabemos disso. A gente espera que vocês tenham gostado e nós estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e temos também um grupo no Telegram que a gente dá dicas exclusivas, dicas de português, dicas de concurso. E se você quiser fazer parte desse grupo e estiver assistindo pelo Instagram, o link está na bio. Se você estiver assistindo pelo YouTube, o link está na legenda. A gente se vê no próximo vídeo.